Tenho visto na minha vida Deus me abençoando sem que eu mereça nada. Mas eu confesso a vocês, eu chego no final do dia grato. Todos os dias em nossa casa, nós chegamos no final do dia agradecidos a Deus. A gente tem muito desafio todo dia, muito desafio. A nossa vida é cheia de desafio, mesmo na cidade ou no campo, não importa, os desafios são muitos mesmo. Hoje, eu confesso aos irmãos que eu estava lá em casa, depois do dia de trabalho, no final do dia, e eu mandei uma mensagem para minha esposa. Eu falei, você está onde? E ela falou, estou aqui debaixo do pé de laranja. E eu falei, estou indo aí. Aí a gente foi, se encontramos lá debaixo do pé de laranja. E ao mesmo tempo, irmãos, foi uma sensação tão feliz de gratidão, porque tem um pé de laranja, e a gente estava ali debaixo do pé de laranja, e eu falei para ela assim, você está pegando laranja, você está comendo laranja, porque ela vai para o pé de laranja com a faquinha, e ela vai cortando e comendo laranja. E eu fiquei assim, feliz, agradecido a Deus, porque apesar do dia de trabalho lá no sítio, a gente pode contemplar as bênçãos de Deus numa laranja. E no cachorrinho também. Tem um cachorrinho que eu gosto, que ela não gosta muito, mas eu amo. Chama Kiara. E eu louvo o nome de Deus por todas as bênçãos, tudo que Ele nos dá. Tudo, até alguns problemas. No final do dia. A gente tem uma questão, viu, irmãos, que inclusive nós precisamos aprender um pouco. Nós agradecemos muito a Deus e costumamos pedir a Deus para que Ele nos proteja e que não permita nenhuma aflição. Não é verdade? Nenhuma dificuldade, tira o sofrimento, tira a dor. E eu aprendi que eu tenho que orar também para me ter algumas dificuldades, para que eu não possa esquecer de Jesus, não possa esquecer de Deus. E nas minhas orações eu peço, Senhor, só não me permita dificuldades que eu não vença sem a Tua ajuda. Então tem que vencer com a Tua ajuda. E estou muito feliz, quero testemunhar isso com os irmãos. Então nós somos agradecidos por estar aqui. Todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade essa semana. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus nos abençoou que nós estivéssemos. Quer ver uma coisa? Quem tomou de jejum hoje, café da manhã? Quem almoçou? Quem jantou? Quem jantou? Já jantou, irmã? Olha que coisa, tá vendo? Mas tomou de jejum, almoçamos, tomamos de jejum, e eu tenho certeza, vou refazer a pergunta, quem tem janta em casa para comer na hora que chegar? Olha aí, me convido, viu? Eu faço igual Jesus, hoje me convém na casa de vocês, viu, Zaqueus? Deus nos abençoe. Então Deus nos abençoe, louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, na meditação dessa noite, nós vamos falar sobre algo assim muito interessante, para nós compreendermos um pouco desse momento tão difícil que Jesus passou. Porque dificuldades todos nós passamos, mas nenhum de nós passou dificuldade como Jesus passou. Nenhum. Não houve um ser humano que tenha passado a dificuldade que Jesus passou. Mas antes dessa dificuldade física, a via dolorosa chegar, teve outras dificuldades que foram prévias desse momento. E é exatamente nessa prévia que nós vamos nos ater hoje aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos. Precisamente no capítulo 14, tá? Marcos capítulo 14. E Jesus brilhou de uma forma tão maravilhosa, tão majestosa, que aqueles homens, nenhum deles, conseguiam olhar a Jesus sem que caísse no chão. E esses homens, com o rosto em terra, caíram no chão, porque não conseguiam olhar para a glória de Jesus. E aí o que me vem, o que eu penso quando eu olho esse texto, é assim, como que pode? Como que pode isso acontecer? Como que aqueles homens, vendo tamanha glória, vendo a majestade,
vendo que aquele homem não tinha pecado algum, ainda assim, decidem pegar ele. O texto profético diz também que atrás de Jesus estavam aqueles 2 anjos, e atrás de Jesus estava também uma multidão de anjos, e diz que esses anjos, eles estavam assim: nós vamos pegar esses homens, vamos destruir esses homens, vamos arrebentar com esses homens. E eles eram contidos pelos seus comandantes, e os comandantes diziam para eles o seguinte: olha, nós só vamos avançar sobre esses homens se o nosso mestre Jesus autorizar. Mas os anjos estavam ali, prontos para livrar Jesus, se tão somente Jesus dessem a ordem. Aqueles anjos, um único anjo, seria mais, muito mais, infinitamente mais do que o suficiente. Mas imagina, todos aqueles anjos. E aí, Jesus não deu a ordem. Pelo contrário, Jesus diz a ele: olha, eu estava pregando lá, eu estava pregando no templo, eu estava pregando na igreja, eu expulsei lá um monte de comerciante da porta da igreja, eu fiz ali cura, eu estava lá diante do tanque, eu estava lá com aquele cego que segurava uma maca, eu estava lá com aqueles homens quando desceram lá um outro pelo telhado. Jesus falou para eles, mas não apenas falou, mas brilhou sobre eles, e eles caíram no chão, e eles viram que era Jesus, eles viram que era o Salvador, eles viram que era o Cristo, eles viram que era o Filho de Davi, eles viram que era o Deus Todo-Poderoso, e eles sabiam que aquele homem não tinha pecado nenhum. E então a minha dúvida, a minha tristeza e a minha incoerência muitas vezes nesse texto, em olhar esse texto e pensar sobre esse texto, é como que pode aqueles homens, sabendo de tudo isso, ainda assim eles pegam Jesus? Gente, eles pegam Jesus. Bom, eu não sei se você já viu injustiça, ou se você já viu alguma situação difícil e conflitante na vida. Eu já tive muitas. Em 1994, eu trabalhava na polícia. 1994. Um dia, para assumir o plantão, quando eu cheguei para assumir o plantão, alguém disse assim: ó, tem um preso aí que está perturbando, que está enchendo o saco. Ele está pedindo para ir para o PS, mas ele já está aí há dias fazendo isso e a gente não... E agora era noite, eu entrava às 8 horas da noite. E aí, quando eu cheguei, eu entrei e começaram: PS chefão, que é o dizer de que alguém está precisando ir ao pronto-socorro. E assim foi. Mas olha, nesse tempo, eu fazia muita coisa errada. Eu usava a carteira da polícia para cometer um monte de coisa errada. Era roubos, era drogas, era violência. Tudo isso fazia parte da minha vida. E naquela noite, aquele grito: PS chefão, foi indo madrugada dentro. Aí deu 1, 2 horas da manhã e eu já falei assim: olha, não está dando mais, vamos tirar aquele cara lá e vamos ver o que está acontecendo. E aí nós entramos para dentro da cadeia, abrimos a gente chamava de xadrez X, abrimos aquele xadrez, e aquele homem que estava gritando PS chefão, ele estava com HIV terminal, estava morrendo. Então eu abracei aquele homem, porque ele não conseguia andar, não conseguia se locomover, e arrastei ele para fora da cadeia, atravessei com ele o pátio da cadeia e levei até a carceragem,
Mas antes de chegar na carceragem, com aquele homem abraçado, eu vi ele dar o último suspiro nos meus braços. Ele morreu ali. E aí eu acabei de arrastar o corpo dele e coloquei ali na carceragem. Eu lembro que os outros polícias saíram dando risada, saíram apontando, falando: aí, o desgraçado, tá vendo? Rouba, mata e aí vai morrer na cadeia. Olha que vida. Não esqueci essa frase. Não esqueci. E enquanto eles saíam, eu fiquei ali, olhando aquele corpo, durante alguns minutos. E eu pensei assim: essa não vai ser minha vida. Essa não vai ser minha vida. Eu não vou morrer desse jeito. Eu não vou ser preso. E a possibilidade de eu ser preso era muito grande. Essa não vai ser minha vida. Naquele dia, naquela noite, começou a minha conversão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Naquela noite começou a minha conversão. E aí, voltando a esse sermão, eu só chego a uma conclusão. Esses homens que viram ali que Jesus era o santo de Israel, esses homens que viram que aquele homem não tinha pecado, mas decidiram prosseguir com o sofrimento, é porque aqueles homens não se convenceram da sua pecaminosidade. Aqueles homens decidiram não se converter do seu caminho. Para que ia se convencer? A vida era boa, eram arrogantes, eram blasfêmicos, eram egocêntricos, eram pessoas que não estavam nem aí para os outros, só olhavam o seu umbigo. Ali existia pessoas que eram líderes religiosos. Ali existiam pessoas com o mesmo espírito que tinha Herodes. Quando Jesus foi levado até Herodes, Herodes jogou diante de Jesus um monte de pessoas enfermas, e Jesus nunca deixou nenhum enfermo passar batido ou desapercebido sem que ele o curasse. Você sabia? Nenhum único. Jesus não passava desapercebido por ninguém. Se tivesse uma doença, uma enfermidade, um problema que fosse, Jesus curava. Mas agora Herodes jogou diante de Jesus um monte de enfermo. E ele disse para Jesus assim: basta você curar umzinho só, e você vai sair daqui e não vai ter problema, ninguém vai te crucificar, ninguém vai falar mais nada, eu te liberto. E diz a mensageira do Senhor que foi o único momento em que Jesus não efetuou cura ou milagre, porque não era para os outros, seria para ele próprio. A gente consegue pensar sobre isso? Jesus ali, padecendo, um único milagre para ser liberto, mas ele decide não fazer, porque era para ele. Pessoas egocêntricas, arrogantes, prepotentes, que não precisavam de Jesus, estavam agora aqui, essas pessoas, para pegar o Filho de Deus, que sabia que não tinha culpa. Sabia que não tinha culpa. Sabe, irmãos, vou dizer uma coisa para todos nós aqui: Jesus não pode entrar e trabalhar na vida daquele que não precisa, no seu conceito de salvação. Tem pessoas que acham que tem tudo para se salvar. Ela olha para ela e fala assim: eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu sou muito coerente, eu não faço coisas erradas,
eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher. E essas pessoas, elas olham para si e se acham o top, o último biscoitinho do saquinho. Sabe? Como que Jesus vai entrar na vida de alguém assim, irmãos? Como que Jesus vai poder salvar e resgatar uma pessoa que acha que tem tudo, não precisa de nada, sou rico, é bastardo, de nada tenho falta? E aí o texto diz assim: miserável que você é, pobre, cego e nu, aconselho-te que te compres de mim colírio para limpar os teus olhos. Porque às vezes a gente olha e a gente se acha bom demais. Às vezes a gente olha e acha que todo mundo é errado, só eu que sou bom. Às vezes a gente olha e diz assim: só eu é que presto, ninguém presta. Jesus não vai entrar na sua vida se você pensa dessa forma e não deixa esse olhar para lá, esse eu para lá. A única maneira de Jesus transformar a minha vida é eu entender que eu sem Ele não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Esses homens achavam que sem Jesus eles seriam alguma coisa. Eles achavam que sem Jesus eles iam ter a direção completa da igreja, eles iam ter o dinheiro que eles precisassem, não ia ter ninguém para poder recriminar o que ia se vender lá na porta da igreja. Quem que ia reclamar? Ah, aquele homem veio aqui e reclamou, mas não vai ter mais ninguém, vamos acabar com ele. Entende? Eles não precisavam de Jesus. No conceito deles, eles não precisavam de Jesus, no conceito deles. Mas ninguém nessa terra, ninguém pode se salvar sem Jesus. Ninguém. A única maneira de a gente se salvar é através do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. Naquela noite eu comecei uma conversão. Melhorou tudo na minha vida. Melhorou tudo na minha vida. Tudo. E eu estou falando verdadeiramente, irmãos. Melhorou tudo na minha vida. Hoje eu fui dar um estudo bíblico para um rapaz e eu falei assim para ele: olha, se você bebe de hoje em diante, você tem que parar de beber. Você não pode beber mais. Beber é coisa do diabo, de Satanás, que quer destruir a sua vida. Você fuma, você não pode mais fumar. Em nome de Jesus você vai ser liberto pelo sangue dele. Se você mente, você deixa de mentir. Se você rouba, você deixa de roubar. Se você adultera, trai a sua esposa, você tem que deixar de adulterar. De hoje em diante, o sangue de Jesus te liberta. Mas a gente fica agarrado a essas coisas, achando que é mais importante do que Jesus. Esses homens aqui, eles olhavam para os seus conceitos e eles achavam: é muito bom viver desse jeito sem Jesus. Para que eu quero Jesus? Eu vou matar e acabar e exterminar com Jesus. Mas sem Jesus, como ele afirma na palavra, não existe salvação. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Tudo melhorou para mim. Eu pude enxergar no casamento algo que eu não enxergava. Eu pude enxergar na saúde algo que não enxergava. Eu pude enxergar prazer na comunhão de pessoas que eu não conhecia, não gostava. Eu pude enxergar na sociedade pessoas como eu. Mas quer saber? Eu pude enxergar em Jesus o meu Salvador. Não sou o melhor dos homens. Não sou. Tenho um monte de defeito. Às vezes penso mal até de alguns de vocês. Às vezes na igreja eu penso mal. Mas eu peço perdão a Deus e peço que Ele me converta. Às vezes eu ouço, escuto, vejo coisas que não devia. Mas eu peço perdão a Deus, peço que Ele me converta.
Sabe, irmãos, esse é o nosso caminhar com Deus. Nós não somos salvos por nós mesmos. Nós precisamos tirar de dentro de nós a arrogância, a prepotência, o egocentrismo. Nós precisamos nos limpar dessas coisas para que possa abrir espaço para Jesus. Porque Jesus, ele entra e transforma. E isso é uma caminhada diária, dia a dia. Você vai se tornando um pouquinho melhor do que ontem. E um pouquinho melhor do que ontem. E um pouquinho melhor do que ontem. Às vezes escorrega, volta tudo para trás. E aí eu volto de novo um pouquinho melhor do que antes. É assim. É assim. E aí eu volto aqui para o finalzinho do texto, que diz assim: seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Adão e Eva também fugiu da presença de Deus desnudo. Desnudo. Mas aí Deus diz para eles assim: quem fez vocês saber que vocês estavam nus? E Deus cobriu Adão, e Deus o cobriu a Eva. Entenderam? Esse jovem fugiu. Eu não sei o futuro dele depois disso, mas de uma coisa eu sei: Jesus dá uma vida nova para cada um de nós. Amém. E está à nossa disposição. Essa noite, quando você chegar na sua casa, reflita sobre a sua vida. Como era sem conhecer Jesus e como está hoje conhecendo Jesus. Que Deus nos abençoe. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Trocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, que a graça me alcançou. Oh, glória a Deus! Maravilhosa graça do Senhor. Senhor, nosso Deus, nos leva em paz e em segurança para os nossos lares.
Que possamos nós refletirmos quando chegarmos em casa, ao deitar, ao acordar, como foi bom ter aceitado o Senhor em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.